Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal do YouTube. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui gravando esse vídeo aqui domingo pela manhã, né? Exatamente meio-dia e 10 minutos. Eu queria compartilhar essa manhã com vocês, a todos os inscritos. 261 inscritos, galera. Vamos compartilhar, né, o link do nosso canal para que outras pessoas também se inscrevam, para que nosso público continue crescendo e mais pessoas acompanhem os nossos vídeos. Estou aqui na sala da minha casa nesse momento. A Ivete está ali fazendo as coisas dela. E eu queria deixar um versículo da palavra de Deus aqui que eu senti no meu coração de ler para vocês. Galerinha, eu vou deixar um versículo aqui que está escrito em Salmos 51 e o versículo 11, que diz bem assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero ficar com a parte B desse versículo aqui, que diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Todos nós sabemos que os Salmos foi escrito pelo rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido, um homem querido pelo nosso Deus, né? Um homem que Deus se agradava dele nas suas atitudes, no seu dia a dia, a ponto de Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi reinou em Israel, foi rei, teve muitos filhos, ganhou muitas batalhas para Israel. E Davi era um homem que chamava a presença de Deus. Nesse versículo aqui ele está dizendo: não retires de mim o teu Santo Espírito. E analisando algumas características de Davi, estudando um pouco sobre a história de Davi, vendo as passagens bíblicas, eu me lembro que Davi foi ungido no meio de seus irmãos, quando todos os irmãos foram escolhidos para estar no momento que o profeta chegaria ali na casa do seu pai Jessé, né? Jessé o belemita. Então todos os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, estavam ali na casa, mas Davi não estava. Davi não estava na casa porque Davi foi rejeitado. Ao olhar humano, Davi ele não podia ser rei, né? Ao olhar do seu pai, ao olhar dos seus irmãos, porque os irmãos de Davi eles lutavam com a espada, eles se preparavam, eles serviam ao exército de Saul, que era o rei atual, que era o rei do momento, da época em que Davi era adolescente. E aos olhos do pai, de forma alguma, o filho rejeitado, o filho fraco, o filho pequeno, como Davi era, tinha condições de reinar, de ser rei. Por isso que a palavra de Deus fala nesse mesmo texto que quem conhece o coração é Deus, quem capacita e quem chama é Deus. E nesse mesmo texto vai dizer que Deus ele não vê como o homem vê. Então todos aqui, a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo, vocês sabem um pouco dessa história de Davi, em que o profeta fala com Deus e Deus não escolhe nenhum daqueles dos filhos de Jessé. Então o profeta faz uma pergunta ao pai de Davi: tem mais alguém? Tem mais algum moço? E logo o pai, meio que sem acreditar, os irmãos meio que sem acreditar, o pai fala para o profeta: tem o menor da casa. Quando ele fala tem o menor da casa, o mais novo, o mais moço, a gente consegue sentir um certo desconforto ali do pai de Davi, porque todos os filhos estão ali. Aos olhos dele, aqueles eram os filhos que estavam preparados para guerrear. Aqueles eram os filhos que, segundo o olhar do pai, segundo o olhar do homem, trabalhava já para o exército de Saul. Então aqueles ali poderiam ser um dos reis, né? Quando Deus falou que escolheu um rei da casa de Jessé, e o profeta Samuel chamou Jessé para sacrificar, para adorar a Deus, né? Para orar no lugar separado. Então voltaram para casa e ali prepararam o banquete. Mas Deus não escolhe nenhum daqueles ali. E logo que Deus não escolhe, Deus fala para o profeta, e o profeta fala para o pai de Davi: tem mais alguém? Aí ele fala: tem um moço, aquele, né? Tem aquele que está lá, aquele coitado.
Tem aquele que rejeitado, tem aquele que ninguém dá nada por ele, né, irmão? Sempre acontece assim, né? Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir. Deus chama os que não é para confundir os que são. Ele faz aquele que não é. Tá entendendo? Deus, ele chama os pequeninos. Então Davi vem, alguém vai buscar Davi no campo, Davi vem, e quando Davi entra, o Senhor fala com o profeta, e o profeta fala: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus manda Jessé ungir Davi, derramar o óleo sobre a cabeça de Davi. E todos ali ficam pasmos, porque é assim, como diz a palavra, Deus não vê como o homem vê. Tá entendendo? Em quem você não acredita é aquele que Deus quer levantar. Em quem você não dá nada é aquele que Deus quer exaltar, né? Então às vezes a pessoa está lá no seu cantinho e é aquele que Deus tem negócio com ele. Tá entendendo? É esse que Deus tem chamado. Então Davi estava separado naquele dia. Davi não ia participar da festa. Aliás, porque a festa era para escolher um rei. E Davi não tinha nenhuma qualidade de rei. Mas quando Deus quer exaltar, não precisa ter qualidade. Ele dá qualidade. Ele prepara. Ele levanta o homem. Ele levanta a mulher. Então, meus queridos, o que me chama a atenção nessa história de Davi é que em momento algum Davi sendo ungido, Davi sendo escolhido na frente de seus irmãos, da sua família, Davi recebendo honras, porque dá honra quem tem honra, e Deus amava Davi, Deus escolhendo Davi no meio de seus irmãos. Em momento algum no texto você vai procurar, você não vai achar Davi se alegrando, Davi se achando, Davi se exaltando por causa disso, porque Deus escolhera ele. Claro, Davi, eu acredito que no seu coração ele se alegrou, mas em momento algum você vai ver Davi falando baboseira, mediante essa situação que aconteceu na vida dele. E logo mais na frente, a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele mata o urso, ele mata o leão, porque ele diz que certa vez ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e veio o urso para arrebatar as ovelhas do seu pai. E Davi, ele mata o urso. E também vem o leão. E Davi mata o leão para proteger as ovelhas do seu pai. Então Davi, ele começa a ser um guerreiro, né? Enfrentar leão, enfrentar urso pelas ovelhas. Então nem por isso você vai encontrar Davi se alegrando, Davi se achando, se exaltando. Diferente de hoje em dia, dos profetas de hoje em dia, dos pregadores de hoje em dia, de alguns pastores, de alguns irmãos, de algumas irmãs que, porque pregam, porque cantam bonito, eles se acham. Ele tem que ver se tem espaço na agenda dele. Ele tem que cobrar. Ele só vai se mandar o Uber. Não posso falar agora, a garganta não tá boa. Tá entendendo? Então, hoje em dia, tá difícil de encontrar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque diferente de Davi deu sua vida porque enfrentar um urso, irmão. Que é isso? Nem as forças preparadas dos Estados Unidos enfrenta de qualquer jeito. E o que Davi tinha naquela época de arma para enfrentar o urso? Se Davi nem com espada sabia mexer, segundo a Bíblia. Então imagine a luta que Davi teve para abater esse urso e abater esse leão pelas ovelhas. E hoje em dia a gente, né, se orgulha tanto, fala tanto, se acha tanto, porque é o cantorzinho, pregadorzinho, não prega nada, não canta nada e já acha que está em outro patamar. Querido, essas pessoas tá longe de ser uma pessoa do coração de Deus. Tá longe de ser uma pessoa em que Deus vai olhar e vai dizer: olha, os meus olhos se agradam no irmão tal, na irmã tal. Meus olhos se agradam. Ali é um homem, ali é uma mulher, segundo meu coração. Não é, porque nós está longe disso. Longe porque pelos nossos orgulhos, por se achar, por querer ser o que não é. Porque se Deus não der, ninguém tem. E Davi foi ungido, não se exaltou, não fez festa. Davi matou o urso, matou o leão, não fez festa. E está Davi levando comida para os seus irmãos no campo de batalha. E seu pai fala: olha, traz notícia da guerra para mim. Leva lá a comida para os teus irmãos. E Davi vai e leva. E quando ele chega na guerra, está lá Saul e seus soldados. E os irmãos de Davi também na guerra, porque eles trabalhavam para o rei Saul, para o exército de Israel. E ali Davi encontra os gigantes zombando do povo de Deus, zombando, afrontando, dizendo: dê-me um homem entre vós. Tem alguém aí que tem capacidade de lutar contra mim? Tem alguém que quer me enfrentar aqui na batalha, aqui no arraial, descer? Porque se você não sabe, eles ficavam nos montes, um grupo lá, o grupo de Israel e o grupo dos filisteus. Um
longe. E no meio, se alguém descesse, teria que descer pro meio ali para guerrear. É como se fossem duas montanhas e uma parte baixa no meio. Então, se alguém se alguém estivesse disposto a lutar contra Golias, teria que descer para enfrentar Golias aqui embaixo. E como se fosse duas torcidas, uma à direita e a outra à esquerda. E Golias estava ali, já embaixo, esperando alguém, gritando para o exército de Israel, gritando para Saul e seus soldados, que inclusive os irmãos de Davi também estavam na batalha. E o Golias, ele gritava: dê-me um homem entre vós para lutar comigo. Tem alguém aí que tem coragem de me enfrentar? Irmão, eles estavam afrontando o povo de Deus. E naquele dia da batalha, a palavra fala que Davi, ele vai levar comida, vai levar pão para os seus irmãos que o seu pai mandara. E quando ele chega, ele vê aquilo ali, ele fica indignado, irmão. E ele se dispõe para lutar com esse gigante. E os irmãos de Davi começam mais uma vez, pela segunda vez. A primeira vez foi lá na casa, que acharam que ele não ia reinar. A segunda é ali no arraial. É mais ou menos assim: você tá louco? Você é um menino, você é uma criança, você nem na espada sabe pegar direito. Então, mesmo Deus não escolhe nenhum dos irmãos de Davi, dos filhos de Jessé, novamente eles estão juntos e desacreditando do potencial de Deus na vida de Davi, porque aí você não tem nada, você só tem através da força de Deus, da glória de Deus para a tua vida. Então, mais uma vez, eles meio que desprezam Davi. E aí Davi se dispõe, e a palavra vai dizer que Davi coloca a roupa real, a roupa do guerreiro. A roupa real não, quem veste a roupa real é o rei. Coloca a roupa do guerreiro para guerrear. E a palavra vai dizer que Davi ficou meio desconfortável naquela roupa. Fala uma palavra bem colocada para você entender. É como se colocasse uma roupa e não coubesse, ficasse folgada. O capacete, acredito que ficou rodando na cabeça de Davi. A roupa, Davi pequenininha, aquela roupa enorme nele, não, né? Porque era para pessoas grandes, era para pessoas fortes. E Davi não se sente bem e ele tira aquela roupa. Quando Davi tira aquela roupa, eu acredito que era Deus trabalhando em Davi. E era Davi dizendo: eu não preciso de força do homem, eu preciso da força dele. Eu não preciso de apetrecho, eu não preciso de coisa humana para vencer o mal, eu preciso dele. Eu preciso estar com ele, ou ele está comigo. E Davi vai, irmãos. E quando Davi desce para o arraial, a palavra vai dizer que o gigante de Golias escarnece Davi, que vai matar Davi, que vai dar as carnes de Davi aos urubus, que vai despedaçar esse pequeno Davi que Golias está desprezando, esse pequeno Davi da minha história. E Davi, ele fala uma palavra que nós devemos aprender com Davi, irmão. Estudar a história de Davi é aprender com Davi. Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Note bem o que Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Duas coisas. Davi está dizendo: quem é esse incircunciso? Uma pessoa incircuncisa, ele não tem aliança com Deus. Uma pessoa incircuncisa, ele não tem compromisso com Deus. Uma pessoa incircuncisa, ele não tem vida com Deus. Ele não é amigo de Deus. Então, Golias era fora de tudo isso. Já Davi era um circunciso, não um incircunciso. E outra coisa que Davi faz, segunda coisa. Primeiro é que ele declara que quem é esse incircunciso, quem é esse desaliançado, quem é esse sem compromisso com Deus. Porque é isso. Quem não era circuncidado não tinha compromisso com Deus, não tinha aliança com Deus vivo, com Deus de Israel. Então Golias, ele não tinha aliança com Deus. Ele era inimigo do povo de Israel, inimigo de Deus. E a segunda coisa que ele fala é para afrontar o exército do Deus vivo. Peraí, não era o exército de Saul que o gigante estava convocando para lutar contra ele? Não estava chamando alguém do exército? E como é que Davi fala isso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Por quê, irmão? Lembra que foi o salmo de Davi, que Davi falou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas os seus anjos darão ordem ao teu respeito? Então, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele joga a honra. Davi, ele glorifica. Davi, ele entrega aquela batalha na mão de Deus. Então, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não falou: quem é esse circunciso filisteu para afrontar Saul e os seus exércitos?
ou para afrontar a mim, não. Quem é esse circunciso filisteu? Para afrontar o exército de Deus vivo. Davi dá glória a Deus e unicamente a Deus. E talvez por isso que Deus unge aquela pedra, que Davi pega e coloca na funda e lança na testa do Golias. Eu acredito, irmão, que por mais que a pedra fosse um peso suficiente para Davi girar e jogar na pedra do Golias, eu acredito que jamais aquela pedra teria condições de derrubar aquele gigante. Um homem que a história vai contar que era mais de 2 metros de altura. Eu acredito que de forma alguma aquela pedra que Davi coloca na funda gira e lança na testa de Golias. Eu acredito que de forma alguma aquela pedra teria condições de matar o gigante, de matar o Golias. Mas, querido, quando Davi declara: quem é este incircunciso filisteu? Quem é esse desaliançado? Quem é esse descompromissado para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi diz isso, eu acredito que Deus fica de pé no seu trono. Deus se levanta e diz: se ele é pequeno, se ele é fraco, se ele é falho, está me glorificando, eu, o Todo-Poderoso, vou o exaltar. E eu acredito que Deus unge aquela pedra com o seu poder e bate na testa do gigante, e o gigante vai à lona. E Davi vence mais uma vitória. Davi está recebendo crédito do céu, porque ele honrou a Deus, porque ele glorificou a Deus nas suas palavras. Davi, na casa do seu pai, com sua atitude, ele honrou a Deus, matou o urso e o leão com a sua força, e mais uma vez com as suas palavras está honrando a Deus lá na guerra. Dai honra quem tem honra. Davi recebe honra naquele momento de Deus, recebe força. E a Bíblia diz que Davi pega a espada do Golias, que também era grande, e decapita a cabeça do Golias e vence a guerra, e recebe as honrarias do rei Saul, conforme ele prometeu, que diz o texto. E Davi começou a ser querido do rei. Mas o que me chama a atenção é que de tudo isso aí, Davi, em momento algum, ele ficou se orgulhando, ficou se achando. Como eu já falei, que tem tipos de pessoa que qualquer coisa ele se acha o cantor, se acha o pregador, se acha o A, se acha o B. Diferente de Davi, mais uma vez, ele não está se achando, se elevando, se exaltando. E mais uma vez, Davi, ele vem entrando na cidade, conta a Bíblia. Ele vem entrando na cidade. A Bíblia diz que ele batalhou e conseguiu trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. E é um texto longo, por isso que eu não falo todo o texto, irmão. Eu preciso resumir para o meu vídeo também não ficar grande. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi consegue tomar a Arca da Aliança da mão dos inimigos, ele vem entrando na cidade. E quando ele vem entrando, a cidade está em festa, porque a cidade ficou triste. A cidade sem a presença, ela ficou triste, sem a Arca da Aliança. Bem assim é nós, quando estamos pensando em Deus, nós sempre entristecemos. Então quando Davi vem, tem festa, tem pessoas tocando instrumentos musicais, e Davi se alegra ao ponto de rasgar sua roupa e dançar, de bailar na presença de Deus. E aqui eu quero concluir esse vídeo dizendo que na casa, quando ele foi ungido, você não viu ele pulando de alegria. Matou o urso, matou o leão, você não viu ele pulando de alegria. Matou o gigante, você não viu Davi pulando de alegria, porque luta, batalha. Mas quando Davi traz a presença, quando traz a presença de Deus para Jerusalém, traz a presença de Deus de volta, traz a presença de Deus para a sua casa, para o seu povo, para a sua terra, a Bíblia diz que Davi vem cantando, saltando de alegria, dançando na presença de Deus. E aí vai minha reflexão: se alegrar pelo carro, se alegrar pela casa, se alegrar pelos bens materiais, que nada traz alegria, de nada aproveito é, aqui fica, aqui se acaba. Mas Davi se alegra pela presença que estava voltando, pela Arca da Aliança que estava entrando de volta em Jerusalém. Aí sim tinha festa, aí sim tinha alegria. E aqui eu vou chegar no texto que a gente leu de Salmo 51, versículo 11. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui nesse texto, sabemos que foi muitos anos na frente, quando Davi caiu, Davi adulterou, Davi mandou matar o marido da mulher. E Davi faz essa oração: não retires
teu Espírito Santo de mim. Davi poderia não ser ungido. Davi poderia não ter matado o urso. Davi poderia não ter matado o leão, não ter vencido o gigante. Tudo bem. Mas aqui Davi diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está pedindo que Deus não retire o que é mais importante na vida de um homem de Deus, na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, na vida do pastor, na vida do cantor, meu querido. Porque se o Espírito Santo de Deus se afastar da sua vida, acabou o seu ministério. A solidão invade o seu coração, a depressão, a tristeza, a angústia. Mas Davi, ele reconhece que ele precisa de Deus. Davi, ele reconhece que ele depende de Deus, e sem Deus ele não vai a lugar nenhum. Davi poderia não ter matado um gigante, Davi poderia não ter vencido nenhuma batalha, mas ele só não quer perder o Espírito Santo de Deus. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter mansão, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. Davi está dizendo aqui nesse texto: eu posso perder tudo, eu pequei, eu falhei, sou um homem miserável, adulterei, caí, me machuquei, matei urso, matei leão, matei gigante, mas o Espírito eu não quero perder, porque o Espírito reaviva a alma, o Espírito é alegria, o Espírito é gozo, é paz, é harmonia. O Espírito de Deus na tua vida é a melhor coisa que você pode conquistar hoje. Então, meu querido, minha querida, fique com essa palavra: perca tudo, mas não perca o Espírito de Deus. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença. Eu fico com a parte B: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como disse Jesus para um homem rico, louco: se hoje pedires a tua alma, para quem será? Você precisa se fortalecer em Jesus. Se você não tem Ele, você precisa buscar Ele. Você precisa de um porto seguro, igual Davi. Passe o que passar, ganhe a batalha que ganhar, não perca o Espírito. Perca o carro, não perca o Espírito. Perca a casa, não perca o Espírito. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Seja sábio. Se você é inteligente, você vai entender que tudo é Deus e sem Deus tudo é nada. Anota essa frase aí: tudo é Deus e sem Deus tudo é nada. Fica firme. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. E compartilhe o vídeo para outras pessoas serem abençoadas, em nome de Jesus. Amém?